paradinha aqui para a gente poder falar no final. Muito bem. Marcos capítulo 2, verso 1 ao verso 12, é aquele texto dos 4 homens, né, que vão ajudar um paralítico, tá bom? Então, nessa manhã, o título dessa live é, a gente tem falado isso, ó, eu tive o cuidado de colocar o paninho azul aqui em volta da plantinha, para lembrar do Novembro Azul, tá bom, homens? Ó, e tem um pouco de azul aqui na roupa, para lembrar isso. Então, vamos embora correr atrás. Desculpe, pela saúde de vocês. E o título dessa live é Corra Atrás, não só por você. Foi o que aconteceu aqui. Aqueles 4 homens correram atrás, né? Por um que não podia correr. Não é isso? O paralítico não podia correr, tá? Então, bora correr atrás. Saúde! Saúde! Beba água, então vou falar. Uma pessoa me enviou acho que foi a Clércia. Foi a Clércia, sim. Ela assiste aqui também. Enviou lá de Cabo Frio um vídeo muito interessante. É um vídeo longo, é um médico falando, e ele fala todas as suas especialidades, né? Ele é proctologista, então entende toda a questão da digestão, né? E tudo. E aí ele falou e eu comecei a fazer, então eu vou passar a dica para você, tá? Ele falou que para o nosso corpo ser realmente hidratado, porque o nosso corpo desidrata durante a madrugada, no sono, porque a gente continua respirando, a gente continua produzindo lágrima, porque a gente está dormindo, mas o nosso olho, naquele sono menos profundo, o nosso olho fica assim, ó, batendo, batendo, batendo. Então, a gente produz suco gástrico, todos os líquidos do corpo, eles continuam sendo produzidos durante a noite. Então, ele diz que pela manhã, em jejum, tá? O ideal é tomar 600 a 640 ml de água, tá? E aí ele diz, se você não aguenta, se você aguenta só um copo, 200, ou um copo, né, duplo, 300, então tome um copo. Depois aumenta, 1,5 copo, 2 copos e tal. E aí o que eu faço? Eu tenho uma garrafinha de 500, que não é essa aqui é de 1 litro. Então eu tenho uma garrafinha de 500, eu tomo aquela garrafinha de 500 e depois eu meço mais ou menos 100 a 150 ml numa segunda garrafinha de 500 e tomo, tá? Então, eu já gosto de beber água mesmo, mas eu não bebia isso tudo em jejum. Aí agora eu tô bebendo e vamos lá, vai fazer efeito. E isso faz com que seu corpo seja bem hidratado ali pela manhã, tá? Porque ele diz que a gente já acorda desidratado, porque a gente perdeu líquidos aí durante a noite no sono. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Marcos capítulo 2. Então, eu tô correndo atrás por você. Olha só, tá vendo? Assisti, tô passando isso daí. E nessa manhã, já agora no início, né? Eu quero te falar sobre isso. A pergunta que me vinha no texto, durante a leitura do texto, era: o que eu posso fazer hoje, né? Para que alguém seja tocado por Jesus? O que você pode fazer hoje para que alguém seja tocado por Jesus? Esses 4 homens fizeram algo. E aí você pode pensar assim, poxa, a gente vai ver o texto, né? Eles só são referidos, na verdade, uma vez aparece 4 homens, e na segunda vez Jesus vê, né? Jesus percebe, é o verbo oral, a fé deles. E esse deles, né,
os 4 e mais o paralítico. Agora, o bonito é que são eles que protagonizam, na verdade, o milagre. Porque se não fosse esses 4 que carregam esse esse paralítico, nada disso teria acontecido. Tá bom? Então, nessa manhã, pense nisso. Então, vamos começar falando dos personagens do texto, tá? É claro que esses 4 estão entre os personagens secundários, mas eu gosto muito disso, tá? A minha dissertação de mestrado de teologia, enquanto você está abrindo aí, Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12, minha dissertação de mestrado, né, foi sobre Barnabé, né? Barnabé. Não foi sobre Paulo, né? E muita gente fala de Paulo, mas Barnabé. E aí, gente, foi difícil conseguir bibliografia sobre Barnabé. Na verdade, eu tô com um propósito aí também de facilitar a linguagem da minha dissertação e publicar também o livro da minha dissertação, porque ficou muito legal, porque não existe material, principalmente em português, não existe quase nada sobre Barnabé. Existe sobre Paulo, mas sobre Barnabé pouquíssimo. Porque ele é um personagem secundário, segundo o senso comum. Mas para mim, e você conhece um pouco a história de Paulo, se não fosse Barnabé, não existia Paulo, tá? Se não fosse esses 4, tá bom? Não existia a cura do paralítico. Não é verdade? Então, a gente não pode se diminuir, achar assim, eu sou personagem secundário. Não. Todo mundo é importante, né? Todo mundo é importante. E aí, se der tempo, a gente vai falar do nosso cenáculo de hoje, né? Que mostra isso, alguém que não se achava importante, até que ela recebeu lá um cartãozinho falando quão importante era o ministério dessa pessoa, tá bom? Bom, o texto começa dizendo o seguinte: dias depois, tá? Dias depois de quê? Tá bom? Marcos capítulo 1 termina falando da cura de um leproso, tá? Que começou a proclamar a notícia sobre Jesus, e Jesus permanece em lugares desertos. Eu já falei uma vez isso aqui, quero falar de novo. Vai estar lá no curso. Eu vou falando desse jeito, o pessoal não vai fazer os cursos, mas eu sei que você vai fazer se você puder. Existe algo no Evangelho de Marcos chamado silêncio messiânico, tá? E como eu falei na última live, Mateus e Lucas têm uma base no Evangelho de Marcos. Então, algumas falas desse silêncio messiânico vão aparecer também em Mateus e Lucas. Mas isso é forte no Evangelho de Marcos. O que é o silêncio messiânico? Claro, não vou falar tudo, mas são essas falas de que Jesus cura a pessoa, ou faz algo pela pessoa e manda a pessoa para casa. Ou diz para a pessoa não contar aquilo para ninguém. Ou cala os demônios, quando os demônios falam Jesus e tal, e fica quieto, né? Ou quando aparecem versos tipo esses aqui, em Marcos capítulo 1, versículo 45, que é o último versículo do capítulo 1, né? Imediatamente antes é o que a gente está lendo. De que Jesus permanecia fora em lugares desertos. Isso tem a ver com o silêncio messiânico, tá? Esse Messias que espera o momento de aparecer, de falar. Só que, a despeito desse silêncio messiânico, o que acontece? A fama de Jesus já se espalhou. Em Marcos capítulo 2, a fama de Jesus já se espalhou. Porque em Marcos capítulo 1, várias curas já foram feitas, tá? Então, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, que é lá em cima, na Galileia, é lá no norte,
E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Segundo a King James, a Bíblia de Estudo, esse em casa pode ser a casa do Pedro. Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro? Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Então, depois Jesus vai caminhando e outras curas vão acontecendo. E agora Jesus está em casa, mas não necessariamente a casa de Jesus, tá? O mais provável aqui era a casa do Pedro, tá bom? Verso 2. Muitos. Pois é, já tenho muitos aí. Vai aparecer a multidão aí e vai aparecer a palavra todos. Então, eu tenho falado isso. Mais uma vez, a gente vai ter um contraste entre uma multidão, muitas pessoas, e um todos, tá? Contrastando com os 4 e o paralítico e mais um pessoal que aparece aqui. Então, parando aqui no versículo 2, vamos ver essa estrutura de personagens rapidinho, tá? Quais são os 2 personagens principais? Você já sabe que é só você correr os olhos, tá? Jesus, que vai aparecer 6 vezes, o nome, tá? Tirando os referentes. O nome Jesus vai aparecer 6 vezes. Verso 1, verso 2, verso 4. Aparece 2 vezes, verso 8. Tá bom? O nome Jesus. E o paralítico, a palavra paralítico, vai aparecer 5 vezes. No versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 9 e no versículo 10. Então, Jesus 6 vezes, o nome Jesus e a palavra paralítico 5 vezes. Então, tá claro que eles são os personagens principais. Mas tem os outros personagens aqui que fazem contraste com esses, tá? Os 4, né? Vai aparecer 4 homens, por isso que essa live é do Novembro Azul, tá? 4 homens que correram atrás para ajudar um, que é o título dessa live. Então, 4 homens, versículo 3. Aparece o referente, versículo 5, Jesus vendo-lhes a fé, ou seja, vendo a fé deles. Mas aqui são os 4 e mais o paralítico, tá? Outros personagens secundários que vão aparecer nessa história, os escribas, que estavam lá para criticar, tá bom? Escribas vai aparecer no versículo 6 e depois no versículo 8 vai aparecer os referentes, eles e deles, ou para eles, tá bom? E, claro, multidão, versículo 4, tá ela aí. A palavra muitos, referente a muitas pessoas, tá no versículo 2. E a palavra todos. Todos, então, é a multidão. São os todos que assistiram tudo o que aconteceu, tá bom? Que está lá no versículo 12, 2 vezes. Por que eu tenho chamado a atenção da gente para perceber esses personagens? Primeiro, eu quero que você comece a estudar a Bíblia, né, com mais profundidade. Então, e isso ajuda muito, gente, em outras coisas também. Muita gente, né, não sei se é seu caso, tá? Era o meu caso também, às vezes até continua sendo quando o texto é muito difícil de interpretar. Então, muitos de nós temos dificuldade de interpretação de texto. E quando a gente começa a fazer isso com a Bíblia, tá? De identificar personagem, identificar aspecto temporal, dias depois, imediatamente,
a seguir, tá? Ou locais, Cafarnaum, em cima, embaixo, tal, né? Jericó, Jerusalém, tantos quilômetros e tal. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a expandir a nossa capacidade de interpretação. Então, não leia a Bíblia só por ler, vou ler aqui, Deus vai falar comigo. Mas Deus pode falar com você, como tem falado comigo, muito, muito fortemente, com essa questão do contraste entre uma multidão que está sempre presente, um todos, um muitos, né? E esse Jesus que trabalha individualmente, mas que não se esquece dessa multidão e nem desse todos, nem desse muitos, tá? Que o texto vai fechar dizendo que esses todos e esses muitos glorificavam a Deus. Então, isso também é importante. Mas o legal é perceber esse Jesus que trabalha, né, individualmente, né, comigo e com você, mas esse trabalho individual, né, faz com que todos em volta glorifiquem a Deus. Ontem lá na casa do pastor Walter, né, do pastor Walter, eu lia o Salmo 126, né? Grandes coisas, então se dizia entre as nações, Salmo 126, versículo 2, se eu não me engano. Então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações é que diziam, né? Aí vem o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, essas coisas que o Senhor fez por mim e por você, isso é visto do lado de fora, né? E aí, do lado de fora, os muitos, ou os todos, ou a multidão vão dizer, grandes coisas o Senhor tem feito pela Alessandra, né? Por todo mundo que tá aí. Não vou citar nomes, senão vou ter que citar todo mundo que tá aí, tá bom? Bom, vamos lá. Logo se ouviu dizer que ele estava em casa, Jesus. Marcos 2, versículo 1. Versículo 2. Muitos, esses muitos, se reuniram ali onde? Na casa do lado de fora, né? A ponto de não haver lugar. Por que eu estou dizendo que é do lado de fora? Por causa do que vem agora, tá vendo? Então, a interpretação, uma leitura atenta, faz você afirmar o que realmente está no texto, tá? Isso é bom para quem está me assistindo e prega, né? Se você prega a palavra de Deus, se você ensina na escola dominical, se você faz discipulado com alguém, né? Que é simplesmente ir na casa de alguém, ler a Bíblia junto e ajudar. Faça essas leituras atentas para na hora de você afirmar o que está no texto. Quando você não afirmar o que está no texto, o que você está fazendo? Inferência. Então, você infere ao texto alguma informação que não está lá. Mas eu gosto de falar o que está aqui. Então, muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta para que entrassem, né? E Jesus, agora eu vou fazer uma inferência, tá? E Jesus anunciava-lhes a palavra. Não se diz de onde. Se Jesus anuncia a palavra de dentro de casa, e essa vozeirão de Jesus sai, né? Ou acontece um milagre de Jesus falar normalmente e a voz dele expandir, porque não tinha microfone nem alto-falante, né? Ou Jesus está próximo à porta, de maneira que quem estivesse lá dentro ouvisse e quem estivesse lá fora também ouvisse, tá? Pensa nisso. Naquela época não havia microfone, nem alto-falante. Como é que a voz de Jesus alcança multidões? É milagre, tá? Milagre na acústica, para que milhares de pessoas, centenas de pessoas, né, ouvissem Jesus. Por isso que o sermão é no monte, né? Lá em Mateus. Porque lá no alto o som expande, tá bom? Bom, isso é outra coisa, outra live. Bom, então Jesus anunciava-lhes a palavra. Anunciava a palavra a quem, gente?
Aos muitos, tá bom? Aos muitos. Porque vai ter 3 anúncios de palavra aqui. Esse é o primeiro. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Então, primeiro texto mostrou o ambiente e agora o texto vem com o que ele realmente quer mostrar, o que ele realmente quer falar. Vem um paralítico carregado por 4 homens. E isso aqui que é bonito. E não podendo, verso 4, esses 4, né? E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado, os 4 homens, né? Removeram o telhado, ou seja, destelharam, tá? No ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Por isso que eu falei, quando eu fiz a inferência, né? Jesus, então, não estava do lado de fora. Ou Jesus está sentado no meio da casa, tá? E o lugar onde Jesus se encontrava, ou Jesus está próximo à porta, de maneira que o que ele falasse, né, alcançasse quem estava dentro e quem estava fora. Por causa dessa informação do versículo 4. Então, eles destelharam, né, aquela parte ali, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado, tá? Na King James, dá uma informação aqui que eu não sabia, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre a questão do destelhar. Ó, a maioria das casas na Palestina era térrea. Estruturas com telhado plano, o John R. também diz isso, que o telhado era plano, não era assim, né? Não era assim, era plano. Estruturas com telhado plano e uma escadaria externa para poder ir lá no telhado, tá? Então, como é que os caras escalaram, né? Não, tinha uma escadaria externa para ir lá no telhado. Olha para quê? O telhado era usado para trabalho, secar roupas, dormir e orar. Olha que interessante. Então, ia-se para o telhado, né? Subir a escadaria. A casa era térrea. As pessoas não tinham dinheiro para fazer laje, até porque naquela época tinha tecnologia de laje. Desde o Egito tem tecnologia de laje. Você sabe disso, né? Mas as pessoas não tinham, então a maioria era assim. Então, ali no telhado secava-se roupa. Existe uma estrutura de vigas, onde se pode ficar lá em cima, orando, dormindo, tá? Bom, peraí. Isso. Em cima das vigas mestras eram colocadas pequenas varas ou ramos, cobertos com palha e barro. Isso seriam as telhas, tá? E aí, diz o quê? Quebrando, né, destelhando, o literal seria tendo escavado aquilo ali, sugere que cacos de barro devem ter caído nas pessoas embaixo, tá bom? Então, o telhado aqui era isso, tá certo? Então, agora sim, a gente consegue entender que os 4, né, vão tirando assim, como ele falou, devia estar caindo uma terrinha lá embaixo. O que é isso? E aí a coisa toda acontece, tá bom? E aí, eles descem o paralítico, né, nesse leito que é tipo a gente chama de catre, né? É tipo não é uma maca de hospital, mas e também não é tão mole, tá? Existe uma estrutura ali de junco, de cana, né? De alguma coisa com o tecido, tá? Algo para aquilo ficar firme. E aquilo vai descendo pelo meio do lugar, né? Eu não posso falar pelo meio da sala, porque provavelmente essa casa aqui só tinha este cômodo, né?
Então, eu já falei isso numa live, as cozinhas eram do lado de fora, né? Para quem passasse mesmo, viesse para comer, por causa da lei da hospitalidade, né? Então, provavelmente é só esse cômodo aqui em que Jesus está. Então, tá descendo lá o paralítico. Bom, verso 5. Vendo-lhes a fé, e aí eu já falei no início da live, esse vendo é percebendo, é o verbo rural. Eu pesquisei aqui, ó, no Novo Testamento grego, eu já pesquisei que eu não sou boba. Então, vendo-lhes a fé, percebendo a fé deles, né? Percebendo a fé deles, Jesus disse a quem? Ao paralítico. Isso é bonito. Não diz que Jesus, né, não bota o verbo anablepo, né? É o verbo rural, né? Para ver. Não diz que Jesus levantou os olhos, né, para ver a fé dos 4 que provavelmente ficaram lá em cima olhando o que ia acontecer, né? É o verbo rural, percebendo. Mas é percebendo a fé de quem? Dos 4, né? E do paralítico. Então, Jesus enxerga o carinho, o cuidado, né? O amor, a dedicação. Estou falando tudo para você, né? Que esses 4 têm, e que eu e você temos ou precisamos ter para com o outro, que não pode. O paralítico por si só não poderia, lembra? Não tinha lugar na porta, tinha uma multidão ali, não dava para entrar pela porta. E esses 4, a gente vai ter que fazer um negócio aí, né? Porque trouxeram, provavelmente, esse rapaz deveria ter um peso, né? Não era tão levinho, a ponto de serem 4 e tal, para ajudar a levar. E aí tudo isso acontece, Jesus percebe, né? Jesus vê, percebe, é o verbo rural, a fé desses 4 e a fé do paralítico. Então, vendo a fé deles, ou vendo-lhes a fé, Jesus diz ao paralítico o quê? Filho. E a palavra aqui para filho, eu olhei, né? É a palavra teknon. E teknon é filhinho, tá? É filhinho. É a mesma palavra lá de Lucas 15, quando o pai vai, já no final da parábola, tá? Dos 2 filhos, né? Porque o filho mais velho também é importante ali. Quando o filho mais velho está todo enciumado com o outro que chegou, né? O pai vai dizer, filhinho, teknon, tá? Filhinho, né? O teu irmão, e tal, estava perdido, foi achado, vamos nos alegrar, né? Tudo que é meu é teu. Então aqui a palavra também é teknon, tá? Os seus pecados estão perdoados. É interessante porque essa aqui é uma vez em que pecado pode estar ligado a essa paralisia, tá? E isso é interessante. Esse pecado, né, pode ser amargura, né, pode ser algo lá na alma, né, e tal, e que possa ter causado essa paralisia nesse homem a ponto de não deixá-lo andar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o que a gente deixa entrar, né? A gente sabe disso, já é provado pela ciência de que muitos cânceres advêm de questões da alma, né? Coisa que você mesmo não se perdoa, né? E fica né, se autoflagelando e aquilo vai fazendo mal cada vez mais, né? Então, é interessante isso, que Jesus vai dizer isso, ou seja, Jesus tratou o espírito desse homem primeiro, tá? Bom, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, no versículo 6,
vem o pessoal do contra, porque sempre vai ter o pessoal do contra, né? Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Aí, preste atenção. Eles são do contra, né? Mas eles estavam sentados ali. Portanto, os escribas chegaram primeiro. Pensa na cena. Jesus está dentro da casa, tá? Jesus começa a anunciar a palavra, como eu falei, não sei se ele está no meio da casa, do cômodo, ou se está próximo à porta. A questão é, o texto começa dizendo que não tem mais lugar nem na porta, por causa da multidão que estava lá. Portanto, quem é que consegue os melhores lugares? Quem conseguiu entrar na casa? Quem chegou primeiro. Então, o pessoal do contra já tinha chegado primeiro para ouvir Jesus. Porque souberam que Jesus estava lá e chegaram primeiro. Estão lá, tá? Então, tem que pensar nisso, certo? O que eu estou fazendo agora não é inferência. O que eu estou fazendo agora é a leitura e perceber o que a leitura está dizendo. Tá bom? Inferência é colocar no texto uma coisa que não está lá. Mas isso está nas entrelinhas. Os caras tinham chegado primeiro. Por isso eles estão lá dentro. Se os 4, com o paralítico, que é o pessoal do... como é que a gente fala, gente? O pessoal preferencial. Se o preferencial não conseguiu passar por causa da multidão, como é que os escribas que não eram preferenciais, não eram idosos, não tinham nenhuma deficiência física, conseguiram passar? Então eles chegaram primeiro, tá? Bom, vamos lá. E aí os escribas que estavam sentados ali pensavam em seu coração. Versículo 7 de Marcos 2. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Então os escribas sabem que Deus pode perdoar pecados. A questão é que eles não enxergaram ainda que Jesus é Deus, né? Que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, Jesus é Deus. Eles não enxergaram isso. E aí dá um nó na cabeça deles, e aí, em vez deles só pensarem no coração, mas Jesus já tinha visto, né? Porque Jesus é Deus e é onisciente, né? Eles ainda... Tá? Então, eles estão pensando no seu coração. Essa palavra não saiu da boca desses homens. Essa palavra está aqui na mente, no coração. E é interessante, né, que o fato, né, de Jesus perceber, que é o que vem agora no versículo 8, mostra que Jesus é Deus. Né? Não é telepatia, né? Não é transmissão de pensamento, leitura de pensamento. Não, Jesus é Deus. E aí ele viu, né, o pensamento deles, tá? Então, guarda isso. Então, o que está no versículo 7 contrasta com o que vem ao versículo 8. Então, eles pensavam em seu coração. Como que ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Aí lá vem o versículo 8, mostrando um que viu o pensamento deles. E se viu o pensamento deles, o Salmo 139 diz o quê? Lá logo no seu início, né? Que antes que a palavra venha na minha língua, Deus, Senhor, tu já a conheces toda. Então, vou até colocar isso na descrição do vídeo, que tem a ver com o versículo 7 e 8, tá? Lá o Salmo 139. Se eu não me engano, é o versículo 3 ou o versículo 4. Bom, verso 8. E Jesus, percebendo, aqui é o verbo perceber mesmo, tá? Epignosco. Tá? Gnosco é o verbo conhecer e epi é a preposição sobre. Então,
conhecendo sobre isso. Então, percebendo isso. Percebendo imediatamente, olha que legal. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito, eles falaram no seu coração. Quem é? Que blasfêmia é essa que esse camarada está dizendo? Quem é que... Isso é um absurdo. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? E aí, o próprio Filho de Deus, que também é Deus, percebe no seu espírito que também é de Deus. Então, Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, vai dizer para eles, vai anunciar agora a palavra para eles. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Tá percebendo a repetição? Pensar, pensar, pensar. Ninguém falou. Não saiu palavra na língua, na boca. Tá tudo aqui. E Jesus percebe tudo isso, porque é Deus, tá? Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? É a mesma coisa do que está no versículo 6. Eles estavam sentados ali e pensavam em seu coração, tá? E no versículo 8, eles assim pensavam. Como? No seu coração. Por que vocês estão pensando nessas coisas em seu coração? Aí Jesus diz no versículo 9 de Marcos 2. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, isso é repetição do que já foi falado, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. O versículo 9, gente, literariamente é muito legal, porque ele está indo ao que já foi falado, ele está anunciando o que Jesus vai dizer agora. Jesus primeiro curou o espírito do paralítico, para agora curar o seu corpo. É o que eu estou falando. Se a enfermidade que tem em nosso corpo, ela é espiritual, ela advém de algo, né, que está mal no nosso espírito, né, representado aqui pelo pecado, né, ou na nossa alma, Jesus sabe onde ele tem que tocar primeiro, para que depois ele toque em segundo lugar, no reflexo daquilo. Como eu falei, assim como algumas doenças advêm das questões da alma, do espírito, né? A cura também acontece desse jeito aqui. É muito bonito isso. A cura primeiro vai lá na raiz, para depois vir ao seu, né? Ao seu reflexo, que é o corpo, né? O invólucro desse espírito, dessa alma. Bom, vamos lá. Versículo 10. Mas isto o quê? O perdão de pecados, tá? E a cura do corpo. A cura da alma, do espírito e a cura do corpo. Isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então, o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para curar o meu espírito, para curar minha alma, o teu espírito, a tua alma, perdoar os nossos pecados, né? O Filho do Homem, que é o título messiânico, né? Esse Jesus, o Filho do Homem. Então, é aquilo. A partir do momento que eu entrego minha vida, né, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, né, ele perdoa. Eu reconheço que eu tenho erros, que eu tenho pecados, e ele perdoa meus pecados, mas vai além disso. Ao perdoar os meus pecados, ele me alivia. Eu reconheço, é aquilo que eu falei. Se eu sou senhora da minha vida,
todas as preocupações e as ocupações e preocupações estão sobre mim. A partir do momento que eu entrego o senhorio da minha vida a Jesus, as ocupações e preocupações agora estão com ele. Só que tem hora que eu puxo tudo para mim, né? E aí quando eu puxo para mim, eu tô errada também. Então tem que devolver para ele, porque ele é o Senhor. Por isso que a gente tem vários textos na Bíblia do não temas, né? Do não tenha medo, tenha paz. E no Novo Testamento, Jesus vai dizer, sou eu que dou a paz. 1 Pedro 5:7, capítulo 5, versículo 7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4:7, 4:6, né? Então, preocupações, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Entrega essa ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25, lá também, não andem ansiosos, né? Por nada, aquilo que vai comer, aquilo que vai beber, aquilo que vai vestir. Por quê? Porque a partir do momento que eu entrego ao senhorio da minha vida a ele, é ele que cuida de mim. Além de perdoar os meus pecados, porque eu reconheci que eu por mim mesma não dá. Então eu reconheci que eu sou errada mesmo e ele é santo, 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 então eu entrego para ele e agora vamos lá, tá? Então é importante isso, tá bom? Vamos lá que a gente já está encerrando. Bom. E disse ao paralítico, eu digo a você, e aí agora retoma o que ele falou. Eu digo a você o quê? Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Igualzinho à última live. 3 coisas Jesus falou e 3 coisas aquele que recebeu vai fazer. Versículo 12. Ele se levantou e no mesmo instante, para mostrar a rapidez, né? Pegando o leito, retirou-se. Levanta, pega o leito e vai para casa. Ele se levantou, ele pegou o leito, ele se retirou. Mas aqui, aí agora eu vou fazer uma inferência. Aqui não mostra, retirou-se para casa. O texto diz, na minha versão, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Caramba! Então, aquilo que eu falei, o que aconteceu fez com que todos se admirassem e fez com que todos dessem glória a Deus e todos dissessem, jamais vimos coisa assim. Que coisa assim? Um perdão de pecados declarado e uma cura advinda desse perdão de pecado declarado. É forte, né? Pois é. Uma cura da alma, do espírito e uma cura do corpo. Tá? Então, é algo maravilhoso aqui que está acontecendo na vida desse paralítico. Mas eu quero fechar essa live falando dos 4. Tá? Porque o texto é riquíssimo, né? E aí? O verso 12 diz que ele se levantou, pegou o leito, retirou-se à vista de todos. Será que ele se retirou para casa? Será que ele se retirou e foi encontrar os 4? E nisso os 4 desceram a escada lá do telhado, né? Correndo, cara! Né? Que alegria! Não sei. Ele pode ter ido se alegrar com os 4, né? Ou ele pode ter ido, como Jesus falou, né? Vá para casa. Ele pode ter ido para casa. O que importa? O que importa se a pessoa
a quem a gente está ajudando não vier para agradecer, mas for direto para casa e vai agradecer só depois, não importa. Ou se a pessoa veio comemorar com a gente, isso não importa. O que importa é a gente correu atrás para ajudar alguém. Isso importa, né? Eu e você corrermos atrás para ajudar alguém. Isso é que importa. Essa é a lição, né? A Bíblia fala em Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí, se você tem facilidade aí com a tua Bíblia, eu quero ler esse versículo inteiro com você. Atos capítulo 20, versículo 35, tá? Olha o barulhinho da minha Bíblia. E aí, se você pode, se você não pode, escuta o versículo. Atos capítulo 20, versículo 35. É Paulo falando aqui, tá? Paulo falando ali aos homens ali, os anciãos da cidade de Mileto. A mesma cidade lá do Talho de Mileto, tá? E Paulo vai dizer o seguinte, finalizando esse discurso. Em tudo eu, né, Paulo, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sabe de uma coisa? Você pode procurar Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai encontrar Jesus falando isso. Paulo está dizendo que essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí o que vinha no meu coração é, isso é Jesus. As atitudes de Jesus, a vida e obra de Jesus refletem essas palavras. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele se deu. Ele se deu. É. Há algo parecido com isso em Marcos capítulo 10, né, versículo 44 e 45. Quando Jesus vai dizer, né, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, aí, né, os estudiosos dizem assim, bom, Jesus falou isso, mas não está registrado nos evangelhos. Eu creio também. Mas o legal é perceber que os evangelhos não registraram essa fala específica de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Ou seja, mais felicidade é você dar algo do que você receber. O ser humano é feito para isso, né? Por isso esses trabalhos de voluntariado, né? A pessoa se sente bem ajudando o outro por causa disso. Isso é antropológico. Isso é do ser humano, tá? Isso é antropológico. Então, eu ajudar alguém, fazer algo por alguém, isso é legal. Você se sente muito bem fazendo. Então, isso é o que Jesus fez. Como humano que foi, né? Como Deus que é, né? E como encarnado que foi, como ser humano, numa carne igual a minha, igual a tua. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus viveu isso. E esses 4, né? Eu quero fechar falando dos 4. Fizeram isso. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eles não são os personagens principais do texto, tá? Eles só aparecem uma vez, 4 homens, no início, né? E Jesus percebe a fé deles, vê a fé deles, percebe. Pronto, eles não aparecem mais. Eles estão ali na cena. E o texto não diz que o paralítico correu até eles para abraçá-los, para comemorar, não diz nada, tá? Mas eles fizeram o que era preciso fazer, né? Eles encarnaram, né, essa fé, né? Eles, encarnaram no sentido de ter na sua carne, né,
essa fé, esse amor, essa bem-aventurança de dar algo, de não receber, mas dar algo. E aí, por causa disso, um homem teve o alívio do perdão de pecados, né? Cura no seu espírito, que refletiu na sua alma e que refletiu no seu corpo. E aí a paralisia foi embora. Saiu a paralisia do espírito, do pecado, e saiu a paralisia do corpo. Então, que nessa manhã a gente possa agir dessa forma, sem esperar receber, mas se alegrando, né, em ver o que está acontecendo com alguém com que a gente ajude. Pode até ser alguém próximo, ou pode ser alguém que não é próximo, né? E aí no cenáculo de hoje fala de uma mulher aqui, o nome dela é Esther, né? E ela diz que ela se sente subestimada por causa do ministério dela. Ela não diz exatamente o que é o ministério dela, né? Não sei se ela servia as pessoas, fazia o café da manhã, né? Porque é do Canadá, então lá Canadá, Estados Unidos tem muito isso. O pessoal vai para a igreja, mas tem o lanche na entrada, tem o brunch depois, né? Que geralmente é de manhã, o culto é de manhã, mas é uma reunião mesmo de comunhão. Então ela não diz o que é o trabalho dela, mas ela diz que um dia recebeu um cartãozinho de agradecimento, expressando gratidão por todos os esforços e a disposição dela de servir a Deus. Então, ela se sentia tão diminuída, né? Esses 4 aparecem uma vez no texto, né? Mas houve aqui a expressão de gratidão, né? É o texto registrando a vida deles, né? É o texto registrando que existiu essa história. Então, isso é legal, tá? Então, que nessa manhã a gente receba aí coragem de Deus para fazer coisas boas, né? Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Ainda que a gente não seja reconhecido, né? Mas a parte boa a gente já fez. Tá bom? Então vamos dar bom dia aí pro pessoal. Vamos lá. O Eliton, pai do Vinícius, está dizendo que hoje é aniversário do pastor dele, Luciano Franco. Um abração aí pro pastor Luciano. Não sei se foi meu aluno, não me lembro desse sobrenome. Franco. Vamos lá. Rosângela Cardoso, Mileide, bom dia! Rosângela Cardoso também, já dei bom dia no início. Rosângela Marins, Maria Helena Milazzo, bom dia, lindona! Ai, Rosângela Marins elogiando meu cabelo, obrigada, tá prateado. Ana Amélia, bom dia, lindona! Emilena, bom dia! Liliane, ó, vamos, Liliane Oliveira, e eu tenho Liliane Portela também. Então, bom dia aí pro Luiz Benício e pra Kilza. Ana Lúcia, boa tarde. Ana Lúcia tá lá na Alemanha. Boa tarde. Vera Lúcia, bom dia, lindona. Isso. Liliane Oliveira, Luiz Benício e a mãe Kilza. Manda um beijo. Beijo no coração. Regina Célia, bom dia pro irmão Guaraci, pra família. A Kelly tá perguntando que curso, os cursos que eu tô criando aqui, gente, pra gente fazer uns cursos aí online. Livro de Ruth, Evangelhos, Paulo, tá? Eu tô selecionando tudo aqui, arrumando pra gente ia começar agora em novembro. Mas vamos fechar esse ano, tá? E aí ano que vem, a partir de janeiro, a gente começa, porque eu preciso preparar, precisa ser material meu, tá? Claro, eu vou dar bibliografia para vocês estudarem, mas o material do curso precisa ser produzido por mim, porque eu não vou fazer plágio de ninguém, tá bom? Então aí eu preciso me organizar para fazer isso, e aí ano que vem a gente começa, tá bom? Fátima Santos, bom dia, lindona! Miriam, bom dia! Beijinho da Miriam, vamos lá. Eliane Lidório, bom dia! Eneida,
Josilene, bom dia pro pastor. Vamos lá. Ai, ai. Janimere, bom dia. Minha pastora, minha linda Luísa. Bom dia, Luísa. Ontem eu mandei um abraço para você, Luísa, e pelo Leandro. Tá bom? Vamos lá. Beijão aí nos filhos, Luísa. A Maria Helena tá dizendo, infelizmente, a gente só vai dar conta dos erros quando temos mais idade. Mas aí o Senhor Jesus perdoa assim também. Luzia, bom dia, lindona. Vamos lá. Júlia e Sheila já dei bom dia no início. A Aline também. Mileide também já dei bom dia. Vambora lá. Isso aí. Então, vamos lá. Pessoal dizendo que quer fazer o curso. Tá bom, a gente prepara. Orem por mim, para eu ter tempo de fazer tudo isso, tá bom? Então, nessa quarta, Deus te abençoe, tá? E que o Senhor possa ter falado ao teu coração nessa manhã, né? Como falou e continuou falando ao meu aqui durante essa live, tá bom? Na sexta-feira vai ter uma gravação aqui, tá bom? No YouTube, certo? Então, na sexta-feira a gente não vai ser live, vai ser uma gravação. Vou gravar hoje ou amanhã. Pedir a Deus uma palavra para falar o nosso coração, porque, ó, tem feriadão e eu vou ficar com a minha família, tá bom? Então, se tem oportunidade, fique com a sua também, tá? Beijo no coração. Deus te abençoe. Deusane, chegou no final. Bom dia, lindona. Deus abençoe. Beijo no coração.